vocês? Sejam bem-vindos ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira. Eu sou Matheus Amaral, esposo e sócio da Tiemi Souto. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas das alunas seguidoras sobre dinheiro e o que você pode fazer para poder evitar viver histórias como essa, né? E hoje no episódio 2 nós temos o quinto dia útil. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Mariana. Lembrando, meu povo, que todas as histórias aqui, elas são todas, os nomes, as profissões, cidades são fictícias. As histórias são reais, mas a gente muda alguns dados aí para dados sensíveis pra ninguém saber de quem se trata, né? A Mariana é uma mulher jovem, dos seus 30 anos, que conheceu um cara pelo Instagram. Eles eram da mesma religião e se encontraram pela primeira vez dentro da igreja. Depois disso, nunca mais se desgrudaram. Eles faziam tudo juntos e gostavam de incluir um ao outro nas atividades do dia a dia. A Mariana morava com 2 amigas num apartamento. E o cara morava sozinho numa cidade vizinha bem perto. Porém, as amigas da Mariana também eram da igreja e não se sentiam confortáveis de receber um homem em casa. Então, o cara não podia dormir na casa da Mariana. Enquanto isso, a Mariana nunca foi na casa dele. Porque era fora de mão pra ela e a empresa onde ela trabalhava era na cidade dela, então funcionava meio que assim bem pra eles. Enquanto o namoro deles era cada um na sua casa, ele se mostrava um homem provedor e dizia, meu Deus, já começou a se mostrar. E dizia que sempre que enquanto ele pudesse pagar, ela não precisaria pagar por nada. Ele levava ela para jantar e não deixava ela dividir a conta, sempre usando essa frase. Paralelo a isso, eles nunca podiam ficar sozinhos à noite, nem ter momentos de intimidade, como ver um filme, passar um final de semana juntos, dormir, acordar juntos. A gente tá entendendo a Mariana. Uhum. Primeiro, porque não dava pra ele ir à casa dela durante a semana ou nos finais de semana, porque as colegas de trabalho dela se incomodavam com a presença dele lá. Segundo, porque ele não se sentia à vontade para levar ela até onde ele morava, porque ele dizia que não tinha comodidade, que a casa dele era simples demais. Até aí, ok. Mas assim, nem pra conhecer, nem, sei lá, um bolinho, café da tarde. Sei, vamos ver aqui como desenrola. Com alguns meses de namoro, o dono do apartamento onde a Mariana morava pediu o imóvel de volta para vender. A Mariana e o namorado estavam com muita dificuldade de se ver, passar tempo de qualidade juntos e até se conhecerem de verdade. Teve uma vez que eles tiveram que ir até o apartamento dele buscar alguma coisa. E ele não deixou ela entrar porque disse que estava bagunçado demais. Isso deveria ter sido um sinal, mas a Mariana não se atentou a isso na época. Medo. Então, com a Mariana procurando apartamento e ele morando longe sem qualidade de vida e passando por dificuldades financeiras, o casal sentou para conversar e resolveu alugar um apartamento juntos. Dessa forma, eles poderiam realmente se conhecer melhor e foi a melhor coisa que ela fez. Tenho dúvidas, Mariana. Tenho dúvidas se foi a melhor coisa que você fez. Mariana alugou o apartamento em seu nome e reformou tudo do jeitinho dela. Pintou paredes, rodapés, arrumou o banheiro. Quanto ao que cada um ia pagar, ficou decidido que ele pagaria o mesmo valor X que ele já pagava no aluguel anterior e ela ficaria com uma parte menor do valor do aluguel. Então pelo que eu entendi, ele pagaria o mesmo que ele já pagava, que era um pouquinho mais da metade, e ela pagaria uma parte menor. Ok, porque ele tá mantendo a condição dele mensal, ela tá ajudando, tranquilo. Exato. Por conta disso... Uma boa parceria. Por conta disso, ela se propôs a mobiliar o apartamento inteiro. Como ele ia pagar uma parte maior, ela falou, então tá bom, eu pago o apartamento e por conta própria. Teria que fazer algumas contas. Talvez se fosse mais legal, tipo, se eles ganham mais ou menos igual, talvez divide tudo. Assim, como namorados, talvez desse, entendeu? Mas ok, até aí eu tô achando que tá ok. Ela se propôs a mobiliar o apartamento inteiro por conta própria, até porque se o relacionamento não desse certo, ela ficaria tudo com ela. Ela também ficou responsável pelas contas de luz e internet sozinha, pensando que quando as coisas melhorassem financeiramente, ele poderia voltar a pagar as contas. Ele tava numa situação não muito boa. Até porque ele se dizia provedor, né? E enquanto ele pudesse pagar, ela não precisaria pagar nada. Ok. Ele chegou a propor, inclusive, que eles pagassem um aluguel meio a meio. Mas ele já mudou de ideia?
Só que aí ela sentou com ele e explicou que isso não fazia sentido. Ele estaria pagando o mesmo valor de aluguel que pagava antes, só que com toda a comodidade que ela estava proporcionando. Móveis, a casa bonita, arrumada, roupa lavada, comida na mesa. Ele estava morando num palácio, se comparado ao lugar no interior. Exato, e ela ia pagar as contas. Assim, não tá fazendo muito sentido ir e depois voltar. Depois dessa conversa, ela deu uma desanimada do relacionamento e começou a perder um pouco do interesse. Mas essa questão do aluguel ficou resolvida e a vida seguiu mais um pouco. Mariana mobiliou o apartamento, gastou todo o dinheiro que tinha guardado, mas ficou feliz de estar morando numa casa linda, arrumada, confortável. O primeiro mês morando juntos foi ótimo. As contas foram pagas da maneira combinada e foi tudo bem. A Mariana só se incomodou dele querer dividir tudo o que fosse comprado, até compras menores. E os jantares fora nunca mais aconteceram. E isso deixou ela bem chateada. Ela entendia que ele não estava bem financeiramente, mas não entendia que ela também estava sendo usada. Então, meio que ele estava passando por um perrengue, e aí ele não era muito transparente com relação a isso, ela estava pagando muita coisa, mobiliou a casa, deixou tudo certo, pagava as contas, e aí, de repente, eles começaram a não sair mais, e aí começou a sobrecarregar ela. É engraçado que é muito aos poucos, né? Não é de uma vez, né? E assim, ele também falava algumas coisas e se comportava de outra forma, né? Isso. E como diria meu pai, ele fala assim que você só conhece um cavalo comendo com ele junto no coxo, né? Então, assim, acaba que no dia a dia as ações que ele tinha já eram um pouco diferentes do que ele falava, né? Por aí. Mas é algo muito lento, assim. É difícil perceber, né? É difícil perceber, né? Isso ainda que a gente tá no primeiro mês, né? E você vê, assim, que, tipo, é um abuso financeiro muito sutil, né? Não é tipo assim, não é um abuso. É tipo assim, puta, ferrou aqui pra mim. Você não me ajuda nessa? Só que é engraçado porque se o cara é transparente, se o cara conversa, se o cara explica, se o cara mostra que ele tá melhorando, não gera essa insegurança da mulher, entendeu? O problema são essas saídas de corpo que o cara, tipo, meio que faz corpo mole e aí ele finge que nada tá acontecendo. Então ele não se justifica, ele não explica, sabe? Você não sente... Gente, o principal pra mim, eu acho que é a segurança. Tudo bem o cara tá passando um aperto financeiro. Tudo bem o cara não conseguir pagar. Tudo bem ele estar passando por uma fase difícil e a mulher ter que arcar com um pouco mais de coisas. Ou vice-versa, a mulher também, o cara... Mas o problema é como que acontece isso? A pessoa se sente segura nesse processo? Você está se sentindo bem? Porque se você não está se sentindo confortável e segura com o cara deixando de pagar as contas, tem algo errado, entendeu? Aos poucos, ela começou a perder o interesse por ele. Ela fazia um jantar especial e ele se recusava a lavar a louça. Então, quer dizer, não era só financeiro, né? O cara começou a folgar mesmo, né? Ela o tratava super bem e não recebia nada em troca. Mariana estava se sentindo o homem da casa. E ao mesmo tempo que não tinha vontade de ser feminina, sensual e nem sentir mais prazer no relacionamento. Pois é, mulheres gostam de ser cuidadas. Homens, entendam. Mas o grande problema veio quando chegou o 5º dia útil do 2º mês morando juntos. Segundo mês ainda. Tá muito recente. Super novinho. Uhum. Eles tinham que pagar o aluguel e ela as demais contas da casa. Só que aí ele pediu pra ela pagar a parte dele do aluguel também. Aí ferrou. A desculpa era que ele precisava pagar o seguro do carro e só teria o dinheiro do aluguel na semana seguinte. Foi aí que ela teve clareza do que estava acontecendo. Mas, assim, ó, o problema... Vamos lá. Deixa eu só terminar essa parte. Nesse momento, a Mariana me mandou uma mensagem no direct no Instagram, perguntando a minha opinião. Eu vou ler essa mensagem pra vocês. E eu vou ler a minha resposta. A Mariana, ela é uma seguidora, né? Ela me mandou assim, ó. Oi, estou lendo aqui do direct, tá? Decidi morar junto com meu namorado pra gente se conhecer melhor, porque eu quero casar e ter filhos. No 2º mês morando juntos, ele não tinha o dinheiro do aluguel e me pediu emprestado porque ele tinha que pagar os cartões de crédito dele. Tinha que pagar os cartões de crédito que ele fez empréstimo pra se segurar. É errado eu terminar? Tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Porém, eu perdi o encanto e a segurança. Não tenho mais vontade de abraçar nem beijar ele. Detalhe. Estou pagando as parcelas da mobília do apartamento, parte do aluguel, luz e internet. Ele só tinha que ter o valor da parte dele do aluguel e ele não tinha. Ele diz que é só um momento ruim. Mas, Tieme, eu não posso bancar tudo só porque ele tá no momento ruim. Agora me diz se eu devo me sentir a pior pessoa do mundo por querer terminar, porque ele não faz a parte dele e não paga o aluguel? Quando eu emprestei pra ele, pedi que ao menos ele pagasse a conta da internet de R$100. E ele não tinha nem R$100. Outro detalhe. Eu fiquei com a minha conta negativa por emprestar o dinheiro pra ele. Só que no outro dia eu conversei com a minha mãe e meu chefe e eles disseram que eu não deveria ter emprestado. Pois bem,
Eu tive uma conversa muito séria com ele e ele me devolveu o dinheiro. Mas mesmo assim, eu quero terminar, pois não me sinto segura nesse relacionamento. Eu sou uma pessoa ruim? Interesseira? Eu disse pra ele que no momento ele não está pronto pra ter um relacionamento e não está pronto pra casar. Gente, Mariana do céu, você não é interesseira, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeira coisa, você não é interesseira só porque ele não está cumprindo com o combinado, certo? Vamos tentar entender. Se o cara se comprometeu com algo, ou a mulher, qualquer pessoa se comprometeu com algo, e já no segundo mês essa pessoa não é capaz de dar conta do que ela se comprometeu, e eu também acho que não é nem só o fato de não ser capaz, é a pessoa esperar chegar no dia de pagar a conta e ela não ter o dinheiro. E aí ela chega pra você no dia de pagar a conta e fala, tô sem a grana, sabe? Se a pessoa tá passando por uma fase difícil, ela, na minha cabeça, tá? Ela explica o que tá acontecendo nessa fase difícil. Ela vai buscar tratamento, se é uma questão psicológica. Se ela tá desempregada, ela mostra esforço e o que ela tá fazendo, se vai entrar, se não vai entrar, o que tá acontecendo. E outra, se a pessoa tá passando por uma fase difícil, gente, ela não arruma um BO de morar com alguém, começa um relacionamento do zero, deixa a pessoa investir tempo, dinheiro, tinta, móveis pra morar com alguém, sendo que ela não vai dar conta. Porque a gente já sabe que você tá passando uma fase difícil, não é a hora de você... Poxa vida, é melhor você se lascar sozinho, em vez de enfiar outra pessoa que não tem nada a ver com isso, gastar as reservas dela com você, sabe? Se sou eu, né, passando uma fase difícil, eu arco com os meus BOs, não vou enfiar um namorado ou um ficante dentro de um rolo de financeiro que eu tô vivendo. Porque eu falo, eu não vou te enfiar nesse rolo agora porque eu preciso sair dessa. Então, assim, quando melhorar, eu só peço um pouco de paciência, a gente vai morar junto. Mas agora não vai rolar, entendeu? O grande desafio é que a maioria das pessoas não sabe namorar, né? Tipo assim, namoro, gente, não tem obrigação nenhuma. Namoro é um teste, ok? E aí o que as pessoas acabam fazendo? Elas têm medo de ter conversas difíceis na fase de namoro. Exato. Então, se os dois tomaram a decisão de, vamos para um próximo nível, né? Vamos avançar nesse relacionamento. Vamos tentar morar juntos, ou seja, de um teste virou um teste avançado, isso, né? Vocês têm que ter algumas conversas difíceis. E uma das partes da conversa difícil é, ok, como é que está as suas finanças? Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto sobra? E eu ganho X, você ganha Y. Será que a gente vai conseguir arcar com esse apartamento? Pode ser que a decisão do apartamento que eles alugaram é uma decisão muito acima do poder aquisitivo dele. Talvez com certeza ele não tinha condições de fazer isso. Só que o que ele fez? Ao invés dele ser transparente e abrir o jogo do tipo, estou passando por uma situação difícil, segura aqui, vamos tentar de outra forma. Não, ele ficou calado, tentou passar o pano no primeiro, quinto dia útil, no segundo, aí ferrou de vez, né? Então, uma sugestão que eu poderia dar para vocês é, tenham todas as conversas difíceis possíveis antes do casamento em si, né? Do tipo, sei lá, coisas do tipo, sei lá, você quer ter filho mesmo? Não quer ter? Como que você vê o seu futuro, né? Sua perspectiva de trabalho, você se vê fazendo isso que você faz na sua carreira para sempre? Você vai crescer de emprego, ou você vai diminuir, ou você quer empreender, sabe? Ter essas conversas difíceis e complicadas que as pessoas tendem a querer postergar. Que aí, você ter isso depois que você casou ou depois que você já mudou pro apartamento e já tá incrível, mobiliado, aí que você vai descobrir que a pessoa não tem condição de arcar. Então, esse foi um grande desafio, né? Eu concordo. E essas conversas difíceis, vamos tentar... Por que as pessoas adiam ter as conversas difíceis? Porque elas querem que o relacionamento dê certo. Então, ela quer proteger... Gente, olha só, presta atenção. O medo, né? A pessoa quer proteger o relacionamento dela dos problemas. Então, ela quer que o relacionamento dela fique, lá, intacto. E aí não tenha contato com os problemas, porque quer que ele perdure, porque tá apaixonado, porque quer ficar com a pessoa e quer realmente que aquilo lá seja tudo aquilo que ela espera que seja, sabe? Meio que a gente vislumbra que o relacionamento tá lindo, perfeito, e a gente quer que ele continue assim. Só que o que acontece? A gente adia as conversas difíceis porque as conversas difíceis geram atritos, geram problemas. Só que aí a grande questão é, será que eu quero morar junto com alguém pra só depois de morar junto com alguém, a pessoa me dá um calote desse e eu perceber que eu não devia ter ido morar com essa pessoa, e aí vamos imaginar que seja uma pessoa mais problemática ainda, cheia de dívida, mais forgada, suja, sei lá, um monte de coisa, e aí só depois... Então, assim, não, a gente não quer esperar. Com relação a finanças, eu sempre diria, você não precisa, abrir tudo da sua vida pra pessoa, mas você precisa entender um pouquinho do tipo, ok, quanto que ela ganha? A parcela que ela tá assumindo com você faz sentido para a realidade dela, sabe?
o trabalho dela é estável, ela tem alguma previsibilidade, essa pessoa tem dívidas. Por que ela tem dívidas? Quais foram os motivos que levaram ela a fazer dívida? Foi uma questão emocional? Foi comportamental? Foi alguém que fez uma dívida no nome dela? Sabe? Essa pessoa demonstra, né, esse ímpeto de querer trabalhar, de querer fazer dinheiro, de querer sustentar, de querer prover, de querer... E tô falando essa pessoa, tanto homem quanto mulher, mas de querer fazer jus ao estilo de vida que ela leva, sabe? Porque é muito fácil, né? A pessoa levar um estilo de vida confortável às custas dos outros. Sei lá, essa pessoa depende dos pais. Pra você tá tudo bem, depender dos pais? Existe alguma dependência além da financeira dos pais? Dependência emocional? Dependência, sabe? Do tipo, os pais mandam, se intrometem demais? Então, são todas questões que a gente precisa. O bom é que, assim, morar junto, você já consegue meio que sacar. Só que eu acho que o morar junto, você não pode morar junto e depois descobrir. Pra mim, meio que esses diálogos, essas conversas, esses combinados precisam existir antes de morar junto. E aí, de repente, morar junto pode ser um bom teste, sabe? Mas assim, antes dessa decisão, porque morar junto meio que é casar, né? Já é casar. Já é casar, né? Então você constrói uma união estável, então entender o que eu preciso entender da realidade dessa pessoa antes, sabe? De tomar a decisão de morar junto. Entendam. Procrastinar as conversas difíceis só vai fazer com que essas conversas difíceis fiquem mais difíceis depois, sabe? Conheço casais que estão casados há décadas, que não sabem quanto o outro ganha. Que descobrem depois de anos que tem dívidas. Que descobrem depois de anos que tem problemas financeiros, compulsivos. E aí a pergunta é, qual que é o nível de profundidade que a gente tem no relacionamento em que a gente não sabe quanto que o outro ganha, sabe? E não é questão de interesse, não. É de entender, tipo, uma parceria, vamos realizar tal coisa junto, vamos realizar tal projeto junto. Quanto cada um pode contribuir. Não, casamento, assim, casamento é uma sociedade pra vida. Então, tipo assim, eu vou esconder. Cara, você não pode esconder nada da tua sócia pra vida, né? Porque você vai compartilhar tudo. O dinheiro é só uma das coisas que você vai compartilhar. Tempo, saúde, objetivos, sonhos, desejos, sabe? Falando disso, uma coisa muito legal do dinheiro é que toda vez que dá qualquer BO no casamento, gente, o financeiro sempre tá no meio. Tipo assim, sempre tem problema financeiro no meio. E quando o financeiro tá alinhado, você pode ter certeza que o restante das coisas ficam mais fáceis de alinhar. Então, assim, resolver problema de casal de dinheiro é, assim, 80% de resolver vários outros problemas dentro do alinhamento dentro do casal, né? Então, alinhamento financeiro é muito importante para um relacionamento saudável. Número 2, eu acho que ações falam muito mais do que palavras. Então, não adianta falar bonito, tudo isso, bater no peito e na hora de fazer, não faz, né? E aí, nunca também assumir as responsabilidades financeiras sozinhas, né? Porque ela foi batendo no peito, não, eu faço, e de alguma forma chegou no momento que ela não aguentava mais e aí ela perdeu a admiração por ele. Então, muito triste essa história, complicado. Não, acabou cedo, achei ótimo. Mariana se livrou desse rolê logo. No fim das contas, ela pagou as contas todas sozinha e ficou zerada. Depois sentou com ele e abriu o verbo. Disse que ele não estava pronto para um relacionamento e que para isso ele precisaria se organizar financeiramente primeiro. Ela não sentia mais tesão por ele, não queria mais beijar nem abraçar ele. Naquela mesma conversa, ela terminou o relacionamento e pediu para ele se retirar do apartamento. A Mariana foi muito gentil e deixou que ele ficasse lá até achar outro lugar. Ele passou 2 meses nessa busca. 2 meses. E ainda ficou tentando conquistá-la de volta. Fazendo compras, pagando as contas sozinho. Até mais do que eles tinham combinado. Mas, nossa, de repente o dinheiro brotou. Mas não funcionou. Quando a admiração acabou, ela não conseguia mais vê-lo da mesma forma. Quando essa missão de conquistar a Mariana falhou, ele arrumou outro lugar e foi embora. Ela ainda pagou uma faxineira para limpar a casa nova dele. E emprestou umas coisas de cozinha para ele usar enquanto não conseguisse comprar as dele. Muito bom. Gente, eu sempre digo pra vocês, casais não brigam por causa de dinheiro, né? Mas eles não têm alinhamentos e objetivos, assim, alinhados, né? Objetivos, metas alinhadas, prioridades alinhadas. Um casal é assim, eu sempre falo na analogia que um casal é como se fossem 2 pessoas no mesmo barco, né? E elas têm um remo cada uma. E elas precisam remar na mesma direção. Se cada um rema para um lado, se cada um rema mais que o outro, inevitavelmente alguém vai se sentir sobrecarregado, inevitavelmente vão ter objetivos que não vão ser atingidos. Porque, um quer ir para a ilha do norte, outro quer ir para a ilha do sul, esse barco vai girar e ninguém vai sair do lugar. Então, é preciso ter esses diálogos e conversar sobre as coisas difíceis de dinheiro para escolher juntos. Vamos remar primeiro então para cá, depois para lá. E os 2 remando juntos vão muito mais rápido, né?
A gente fala bastante, né? Nos meus programas de implementação, a gente fala bastante no Money Expert, na Alcateia, sobre finanças em casal, como alinhar, como conversar, como é que a gente faz para poder trazer a família para dentro do mesmo barco que é a gente, né? Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, você pode clicar aqui no link da descrição, você vai ser levado até uma página, você deixa lá o seu e-mail e quando tiver uma oportunidade, a gente vai entrar em contato com você via e-mail. E se eu quiser ter a minha história sendo contada por vocês aqui, o que eu preciso fazer, time? Você pode mandar a sua história de perrengue financeiro pro e-mail historias@boletosbabados.com. De novo, historias@boletosbabados.com. Você manda a sua história pra gente, conta lá um resumão da sua história e a gente entra em contato, roteiriza pra poder trazer aqui pro podcast. Combinado? Me conta aqui nos comentários se você faria a mesma coisa que a Mariana, se você discorda dela ou se você faria pior. Que a gente quer ler, tá bom? Um grande beijo, galera, e até a próxima.